Bom, agora sim, vamos finalmente entrar aí nos métodos de integração. Vamos ver que tipos de pistas você pode ter para começar a abordar e fazer um problema desse na resolução de integral. Primeira coisa é você ter decorado as integrais básicas, que tem a ver com as derivadas básicas. Aí a segunda coisa é você saber todos os métodos. E aí a partir daí você vai começando a encaminhar o jogo de adivinhação, né? Que é o que a gente tem que fazer na integral. Às vezes a gente vai ter várias pistas assim sobre qual é o melhor método para cada caso. Tem métodos até inclusive que são inconfundíveis, né? Não tem como a pessoa confundir, por exemplo, o método de integral por frações parciais com o de substituição trigonométrica, por exemplo. São coisas assim normalmente muito bem diferentes. Você vai conseguir olhar, por exemplo, no método de frações parciais, vai ficar muito claro que o método é o de frações parciais, por exemplo. Mas ainda assim, integral é um negócio bem complicado. E às vezes você sim vai tentar um método e vai ver que aquele método não serviu, e de repente você vai ter que tentar um outro. Então é um negócio assim que exige bastante treino, né? Integral exige bastante treino, bastante prática. Aí o primeiro método de todos é o método de substituição simples. Ele normalmente ele vai ser usado em dois contextos, basicamente. Em geral, o método de substituição simples tem a ver com a regra da cadeia e composição de funções, né? Então, você vai enxergar lá uma derivada por regra da cadeia, vai enxergar lá uma composta de funções. E aí, nesse caso, identificando que você tem uma função composta, a ideia é você chamar a função mais interna de y. Ou, quando estiver bem explícito mesmo a regra da cadeia, né, que é a derivada da composta, você vai identificar que tem, na integral lá tem uma função e dentro ali da conta tem também o f'. Você vai perceber dentro lá da integral uma função e a sua derivada juntas ali, de alguma forma. Aí nesse caso, se você perceber uma composta, é para você chamar a função mais interna de y, e se você percebeu que tem uma função e sua derivada, você chama essa derivada aí de y. Basicamente está aqui, substituição, a gente vai mudar a variável. Você muda a variável. Aí, né, eu falei aqui, mas eu acho que a melhor coisa é mostrar ele na prática. Então, exemplo 1. Integral de cosseno de 5x. Você tem uma função ali básica, que é o cosseno, mas você também tem uma composta. Você repara que em vez de fazer cosseno de x, que seria o básico do básico, é cosseno de 5x. Você vê que o 5x aqui é a função mais interna. Eu fiz uma composição ali da função cosseno x, seria, por exemplo, aqui um f, e a função g de x, que é 5x. Eu fiz essa composta aí. Aquela função ali é justamente o f de g de x. Eu joguei dentro da função cosseno a função 5x. Então, quando você identifica isso, né, você identificando uma composta, chame a função mais interna de y. Ou seja, quem é a função mais interna aqui? É o g, que é o 5x. Então, a maneira de eu abordar essa integral aí é eu chegar e fazer assim, ó. Seja y igual a 5x. Chamo a função mais interna de y. E aí, assim como a gente fazia lá em limites, por exemplo, quando a gente estava resolvendo um limite e a gente mudava a variável, a gente tinha que trocar tudo, né? A gente trocava, não só mudava a variável, então mudava a expressão lá do enunciado, mas também mudava o limite de integração, né? Se eu tinha um limite lá que era x tendendo a alguma coisa, se eu chamo alguma coisa ali de y, eu também tenho que mudar. Não necessariamente se eu tenho, por exemplo, um limite que estava x tendendo a 1, não necessariamente o y, que é a variável nova que eu crio, ela também vai estar tendendo a 1, né? De repente você tem o x tendendo a 1 inicialmente, aí você muda a variável para um y que naquele contexto está tendendo a 0. Mas o fato é, se você muda a variável,
você muda a integral, você muda o limite todo. Agora vai ser a mesma coisa. Aqui eu tenho uma integral de cosseno de 5x dx. Lembra, e eu mostrei para vocês isso da onde vem a integral? Lembra que esse dx que está aqui, quando a gente calcula a integral, a gente meio que ignora ele, né? Quando eu penso aqui em integral de 1 sobre x dx. Como isso é uma integral imediata, na hora que eu penso nessa integral, eu penso só no 1 sobre x. Eu penso, pô, qual é a função que eu tenho que derivar para dar como resultado 1 sobre x? Que é o log. Então, a gente tende a achar que esse dx aqui é firula. Mas isso aqui não é firula. Lembra da onde veio o dx. O dx é um negócio importante na integral. O dx era naquela ideia lá da onde surgiu a integral? Veio daquele problema de achar a área. Fazer a área entre o gráfico da função e o eixo x. E esse dx, o dx era aquele ΔX que tendia a zero no somatório. O cálculo de integral veio de um somatório de áreas de retângulos. E nesses retângulos, esse ΔX aqui era um negócio importante, que era justamente a espessura lá do retângulo formado para calcular as áreas. Então, a integral surgiu de uma conta, de um somatório que tinha o ΔX, e o ΔX é o que fazia parte do limite. A gente fazia um limite de um somatório com isso aqui tendendo a zero. É esse cara aqui que a gente transformou em dx, então aquilo ali é importante. O ΔX tendendo a zero, ou dx, está intimamente relacionado ao x, que é a variável que eu estou pensando, que eu estou usando. Se eu estou trocando a variável, estou saindo x e vou escrevendo um y, eu também preciso, na minha integral ali, tirar dx de seno e fazer aparecer dy. Isso é uma coisa muito importante. Toda vez que você mudar de variável, você vai precisar mudar tudo para a sua nova variável, inclusive o dx. Vai ter que deixar de ser dx, vai ter que virar dy. E como é que eu faço virar dy? É só você derivar. Derivando, derivando, eu vou ter o seguinte, y', eu vou escrever primeiro assim, né? Depois eu vou escrever direto. Inicialmente seria isso. Y' seria 5. Mas o que é o y'? Esse y' é, na verdade, dy dx, né? Igual a 5. Ou, em outras palavras, eu posso simplesmente dizer que, pegando aqui uma licença poética de passar o dx para o outro lado, o dy vai ser 5dx. Ou, escrevendo do outro jeito, o dx vai ser 1/5 de dy. Tá aí. Então eu tenho, essa é a relação entre o dx e o dy. O dx é 1/5 de dy. Ou seja, aquela minha integral lá finalmente vai ser a seguinte, vai ser integral de cosseno de 5x, só que o 5x agora é o y, então vai ser integral de cosseno y, dx, só que o dx é 1/5 de dy, então vai ficar aqui 1/5 do lado de fora, dy. Repare que com essa mudança de variável, eu fiz aparecer uma integral simples aqui. Qual é a integral de cosseno? É seno. Então isso aqui vai ser seno de y sobre 5. Já tem esse 1/5 aqui fora. Mais c. Mas, né, no início do problema, a gente estava fazendo uma integral em x. Então tem que voltar para o x agora. Isso aí voltando para o x, na verdade é seno de 5x sobre 5
mais c. Repara que para essa integral em particular, você que está aí esperto, estudando horrores, conseguiria ver que a resposta era essa, talvez até de cabeça. Por que faz sentido aparecer seno de 5x sobre 5? Só você pensar assim, você pensando de cabeça direto. Qual é a integral de cosseno? Bom, a integral de cosseno é seno. Beleza. Aí se fosse cosseno x, seria simplesmente seno x a resposta. Mas como tem um 5x, é só você lembrar o que acontece quando você deriva. Pô, quando você deriva alguma coisa, né, quando você deriva seno de 5x, você faz aparecer o cosseno e depois multiplica por 5. Quando eu derivo, dá cosseno vezes o 5. Se eu for integrar, eu vou, em vez de multiplicar por 5, eu vou dividir por 5. Justamente porque se eu derivo isso aqui, vai aparecer um 5 multiplicando. Com esse 5 de baixo, cai aqui. Então você poderia ver, esse exemplo 1 seria um exemplo tranquilo de ver e fazer de cabeça. Mas o método, né, se eu não vi de cabeça, como é que eu tenho um método para não precisar ver de cabeça? Bom, o método é esse. Você identificou uma composta, cosseno de 5x, 5x é a função mais interna, essa função eu chamo de y. E aí eu troco tudo para y. Inclusive, eu vejo a relação entre o dx e o dy. O dx inicial com o dy na y variável nova. Beleza? No próximo vídeo eu vou fazer um exemplo aqui mais específico sobre isso. Volto já.